E aí, turma, tudo bem? Bem-vindos ao canal Física Babel. Meu nome é Paulo Moreira e vamos falar um pouco sobre ondas. Antes mesmo de falarmos o que são ondas, vou lhes explicar o que são os movimentos periódicos. São aqueles movimentos em que eles se repetem em intervalos de tempos iguais. Por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação: que você está em um barco flutuando para cima e para baixo no oceano. É claro que a primeira coisa que você percebe no movimento é que ele se repete. Então o barco ele segue o mesmo caminho repetidamente para cima e para baixo. As ondas elas se formam então a partir de algum tipo de perturbação. Elas são constituídas por picos, que são as cristas, que são as saliências no topo da onda, e de depressões, que são os vales na parte inferior da onda. Elas possuem amplitude, que é a distância de picos até o meio da onda. A intensidade de uma onda está relacionada com a energia que ela transporta. Se nós variarmos, por exemplo, a amplitude de uma onda, podemos mudar a sua energia, portanto a sua intensidade. Elas também possuem um comprimento de onda, que é a distância entre as cristas, ou um ciclo completo, ou também pode ser entre dois vales consecutivos. Você poderá perceber que, se usar um cronômetro, poderá medir o tempo em que o barco leva para ir do ponto mais alto ao mais baixo e depois voltar novamente ao ponto mais alto. Suponha que nesse movimento ele gaste lá 2 segundos. Assim nós medimos o período de oscilação, isto é, o tempo necessário para que o movimento realizado volte a se repetir. A mesma informação pode ser expressa de uma forma diferente. Por exemplo, nós podemos calcular a frequência da onda. A frequência ela nos diz quão frequente as ondas são, ou seja, quantas ondas passam por segundo. Se você sabe quantos segundos uma oscilação demora, por exemplo, uma oscilação em 2 segundos, a frequência da onda então será de meio Hz. Multiplique o comprimento da onda pela frequência e você terá a velocidade da onda, que nos mostrará quão rápido a onda está indo. A velocidade de uma onda depende apenas do meio pelo qual ela está passando. A velocidade do som, por exemplo, que é uma onda, não depende do som. Assim, não importa quão alto ele esteja, depende apenas se o som está atravessando o ar ou a água. As ondas elas podem ser classificadas de acordo com a sua natureza, que pode ser mecânica, que são aquelas que se propagam somente em meios materiais e que são governadas pelas leis de Newton, ou as ondas eletromagnéticas, que são a combinação do campo elétrico com o campo magnético. Elas se propagam no vácuo com a mesma velocidade. Elas também podem ser classificadas de acordo com a direção de vibração, que podem ser transversais, que são aquelas em que a vibração é perpendicular à direção de propagação da onda, ou longitudinal, que são aquelas em que a vibração ocorre sempre na mesma direção do movimento. Ou também elas podem ser classificadas conforme a direção de propagação, que elas podem ser unidimensionais, ou seja, uma dimensão, são aquelas que se propagam somente em uma direção, bidimensionais, ou seja, 2 dimensões, são aquelas que se propagam num plano, ou então também tridimensionais, são aquelas que se propagam em todas as direções. Não esqueça de fazer seus comentários e não esqueça de dar o joinha no vídeo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final.